Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma esfirra fechada de carne crua maravilhosa e perfeita para o seu faz e venda. E vou te mostrar todos os detalhes para você fazer um recheio de carne perfeito e uma massa leve e muito saborosa. E você já sabe, né? Para não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, vamos começar fazendo o recheio de carne. Aqui eu tenho 800 gramas de carne moída, eu estou usando a 100 que é mais barato. Vou acrescentar uma colher de sopa de sal, 100 ml de suco de limão, o suco puro, 200 gramas de tomate cortado picadinho e 300 gramas de cebola, também cortada bem picadinha. Agora é só misturar tudo. Comecei misturando com a colher e agora vou continuar misturando com as mãos. E aqui eu vou apertar muito bem, só para que fique tudo bem misturado. Já misturei tudo muito bem. E olha esse detalhe da carne, gente. Ela já vai mudando de cor. Isso é por causa do limão. Ele já vai dando uma pré-cozida na carne. Agora eu vou pegar toda essa carne e vou colocar em uma peneira. Vou guardar minha carne assim na geladeira. Ela vai ficar aqui na peneira por 1 hora. Eu preciso que ela escorra todo o líquido da carne. Se você usar essa carne com esse líquido todo, vai estragar a sua massa. Agora eu vou levar ela à geladeira. Enquanto meu recheio está lá na geladeira, eu vou adiantar a nossa massa. E para a massa eu tenho aqui na minha bacia 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentar 20 gramas de fermento biológico seco e 5 colheres de sopa de açúcar. Vou misturar tudo muito bem e sempre lembrando daquela dica que eu sempre passo para vocês. Nunca acrescentar o sal diretamente em cima do fermento biológico, porque isso inibe a fermentação e a sua massa não cresce muito bem. Agora que já está tudo bem misturado é que eu vou acrescentar o sal, que vai ser 1 colher de sopa de sal. Vou misturar tudo novamente. E depois de tudo bem misturado, eu vou fazer um buraquinho no meio. E aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de margarina bem cheia. E 2 ovos inteiros. Agora eu vou misturar tudo muito bem aqui no meio. A margarina e o ovo. Agora que já está tudo bem misturado, eu vou acrescentar 300 ml de água e 200 ml de leite. Eu estou usando leite integral. E vou misturar tudo muito bem, até formar uma massinha. Agora eu vou continuar misturando com as mãos. Agora que eu já tenho uma massa, eu vou transferir tudo isso para minha bancada. Agora eu vou sovar minha massa por uns 10 minutos. Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo na minha bancada. E vou abrindo a massa. E é muito importante sovar a massa por 10 minutos. É esse processo que vai deixar a sua massa super leve. E dá diferença enorme na qualidade do seu salgado. E um detalhe, gente, não é para acrescentar mais farinha de trigo à massa. É só para ir polvilhando a bancada e você ficar com essa camadinha de trigo na sua massa. E só vai muito simples. É só abrir a massa, trago de volta. É só isso, gente. Sendo que você vai fazer por 10 minutos. É um pouco cansativo, mas vale muito a pena. E se você tem aquela batedeira tipo planetária, você pode fazer na planetária. Aí você bate por uns 7 minutinhos. Já sovei a minha massa por 10 minutos. E olha que massa linda. Ela fica super macia e ela não cola na mão. E ao mesmo tempo não é uma massa seca. Agora eu vou dividir ela em 3 partes iguais. Só para facilitar o nosso trabalho. Acho que eu não vou usar agora, eu vou reservar. Vou pegar um pedaço de massa e vou fazer um rolinho. Ele tem que ficar todo por igual.
para que não fique um pedaço mais pesado que o outro. E aqui eu vou medir ele com 3 dedos. Medi com 3 dedos e vou cortá-lo. Para quem tem balança, é só pesar 50 gramas. Você faz dessa forma se você não tiver balança. Agora eu vou pesar para vocês verem o tamanho certinho. Tá vendo, gente? 56. Esse já ficou 51. Para quem tem balança, pesa certinho 50 gramas. Quem não tem vai fazer dessa forma. Agora eu vou pegar cada pedacinho desse e vou fazer bolinhas. Vou pegar a ponta e vou trazendo para dentro, ó. Dessa forma é mais fácil para fazer bolinha. Depois viro, dou acabamento aqui na mão, ó. Olha como já fica perfeita. Para deixar mais certinho, eu coloco na minha bancada com um pouco de trigo e dou acabamento. Ela vai ficar bem mais certinha. Vou fazer mais uma para vocês verem. Pontinha para dentro, sempre para o meio. Depois eu viro, dou acabamento na mão. E depois vou dar acabamento na bancada. Eu vou fazer isso em toda a massa. Já fiz todas as bolinhas. Agora eu vou cobrir com um paninho e vou deixar crescendo por 30 minutos. Minha carne já ficou 1 hora na geladeira. E olha o quanto de líquido que saiu dela. Bastante coisa. Agora eu vou passar ela para uma outra vasilha e vou acabar de temperar essa carne. E para acabar de temperar essa carne, eu vou acrescentar 1 colher de café de pimenta indiana, mais 1 colherzinha de café de sal, salsinha a gosto, e também vou colocar 2 colherzinhas de café de tahine. O tahine é esse aqui, gente, é tipo um óleo de gergelim. Ele vem assim, você tem que mexer ele, ó. Você vai encontrar o tahine nessas lojas que vendem condimentos. E na mesma loja você encontra a pimenta indiana. É o tahine, gente, que vai deixar a carne moída bem soltinha. Ele que vai dar esse efeito na carne moída. Aqui eu vou colocar 2 colherzinhas de café. E infelizmente, gente, não tem como substituir por outro ingrediente. Agora eu vou misturar tudo. O tahine, gente, é o grande segredo para sua carne moída ficar bem soltinha na esfirra. Tanto na esfirra fechada quanto na esfirra aberta. Já misturei tudo muito bem. E olha a cor dessa carne, gente. Parece que ela já foi até cozida. E ela está totalmente sequinha. Então não corre nenhum risco de estragar sua massa. Eu vou precisar de uma forma grande, que eu vou untar com um pouco de óleo. Eu só unto com óleo. Não precisa mais nada. E aqui, gente, não é muito óleo, é só um pouquinho, aí você espalha bem com a ajuda de um pincel. Minha massa já cresceu por 30 minutos e agora a gente já pode modelar nossa esfirra. Vou pegar uma bolinha, vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na minha bancada e vou achatá-la. Aqui você pode abrir com a mão mesmo ou com a ajuda de um rolo. É só para aumentar esse disco. Não precisa abrir muito não, gente. Já aumentei o meu disco e ele não está nem muito grosso, também não está muito fino. Agora eu venho com o meu recheio, que é 1 colher de sopa, e coloco no meio. É 1 colher de sopa bem cheia. Agora eu vou fechar a esfirra. Vou pegar um lado, ó. Vou vir aqui no meio, ó. Apertei. Olha como ela já vai pegando o formato. Aí você aperta bem para não correr o risco de abrir. Essa outra parte de baixo eu emendo aqui na outra parte, ó, e aperto também. E assim fica pronta a modelagem da nossa esfirra fechada. Agora eu vou colocar a minha esfirra na bandeja, sendo que eu vou colocar ela sempre ao contrário. Essa parte da emenda vai ficar sempre para baixo.
Depois eu vou arrumando outros aqui, lembrando sempre de deixar o espaço porque ela ainda vai crescer. Aproximadamente um dedo é o suficiente. E na lateral também. Vou fazer mais um para você ver. Peguei a bolinha, coloquei na parte com farinha de trigo e vou achatar, ó. Vou aumentar esse disco com a ajuda de um rolo. E não precisa ser muito fino. Vou vir com o meu recheio, que é uma colher de sopa bem cheia. Coloco bem no meio. E agora eu vou fechar, ó. Venho aqui no meio, fecho, unto as pontas. E vou fechando. Já vai fazendo um triângulo. Apertando bem para não abrir. A parte de baixo é a mesma coisa, ó. Vou juntar essa ponta com essas pontas aqui. Juntei a ponta, ó. Não tem mistério nenhum essa modelagem. Viro ao contrário e coloco na forma. Sendo que também, gente, aqui, ó, sempre vai ficar uma com a ponta para lá e a outra com a ponta para cá. E assim você vai arrumando na sua forma. Lembrando de deixar o espaço entre elas e a lateral. Já modelei as minhas esfirras, agora eu vou tampar com um paninho e vou deixá-las crescerem por mais 30 minutos. Minha esfirra já cresceu por 30 minutos e ela já está bem grande. Agora eu vou bater 2 gemas com um pouquinho de óleo. Já está tudo bem misturadinho. E agora, com a ajuda de um pincel, eu vou passar essa gema em cada esfirra. Isso vai deixar ela com uma cor bem bonita e bem dourada. Pincelei todas as esfirras. Agora eu vou levar ao forno para assar. Já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou assar minha esfirra por 20 minutos na temperatura de 250 graus. Minha esfirra já ficou pronta e agora eu vou te mostrar como ficou essa delícia. E olha que lindo que ficou a nossa esfirra. Ficou bem douradinha. E olha essa massa, gente. Ela fica muito fofa. Agora eu vou cortar para você ver como fica a textura dessa massa. Olha que maravilha de esfirra. A carne moída toda cozidinha e soltinha. E com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$30. Renderam 36 unidades. Então, R$30 dividido por 36, cada uma vai sair a 83 centavos. Sugestão de venda, R$2. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E para você congelar é muito fácil. Você vai esperar assar completamente e vai esperar esfriar. Depois de fria, é só colocar no congelador ou no freezer e esperar por umas 4 horas até que fique bem durinha. Depois desse tempo você arruma em saquinhos ou em bandejinhas. E quando você for usar, é só deixar descongelar uns 30 minutinhos antes de aquecer. E para congelar ela crua é praticamente a mesma forma. Só que assim que você acabar de modelar a esfirra, você já leva para congelar. Nessa parte, gente, não pode fermentar. Quando você vai congelar ela crua, não tem fermentação. Então, acabou de modelar, coloca no congelador e espera aquelas 4 horas até que fique bem durinha. E aí sim você vai arrumar em bandejinhas ou em saquinhos. E quando você for usar, você vai ter que tirar umas 3 horas antes, porque ela vai precisar descongelar e aí sim fermentar. Só depois disso é que você vai assar. E a validade da esfirra é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!